Salve, salve, gente amiga da bola, salve, salve nação rubro-negra, tudo beleza? Tô chegando aí para mais um vídeo aqui do canal 7x1 para falar da participação do Flamengo na segunda rodada da Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho do adversário do Flamengo nessa segunda rodada, o Unión La Calera, mas afinal de contas, que time é esse? Da onde vem? Unión La Calera é um clube formado a partir da fusão de 6 pequenos clubes da região de Valparaíso, lá do Chile. Isso aconteceu em meados da década de 50, cada um foi juntando um pouquinho de cada lado, aí, de cada agremiação, e se uniram e fundaram aí o que hoje é conhecido como Unión La Calera. É a primeira vez que essa equipe chilena participa da Libertadores, Antes já tinha participado de 2 oportunidades aí da Copa Sul-Americana, 2019 e 2020. 2020, inclusive, teve como feito aí eliminar o nosso rival aí, o Fluminense aí da Copa Sul-Americana. Antes disso, o Unión La Calera não é um clube aí com grandes feitos lá no campeonato chileno. Foi campeão da 3ª divisão em 2 oportunidades, 1990 e 2000. E campeão da 2ª divisão em 3 ocasiões, 1961, 1984 e 2017. No atual campeonato chileno, o Unión La Calera ocupa a 4ª colocação. São 5 partidas, sendo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 4 gols a favor, 4 gols marcados, nessas 5 partidas, e 3 gols contra. Ou seja, a gente pode ver aí que a equipe não tem um poderio ofensivo muito bom. Vamos lá. Dessa campanha aí, o Unión La Calera começou a sua participação no atual campeonato chileno com um empate em 0-0 contra o Colo-Colo. Ganhou de 2 equipes que estão lá embaixo na tabela, o União Espanhola por 1-0 e o Santiago Wanderers por 2-1. Depois empatou com o Audax Italiano por 1-1 e perdeu na última rodada para o O'Higgins por 1-0. Com isso, 8 pontos, 4ª colocação, 4 gols pró, 3 contra, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Para o confronto contra o Flamengo, o técnico argentino Luca Marco Giuseppe deve utilizar a mesma base que jogou contra a LDU na estreia da Libertadores, ou seja, empate em 2-2, jogando em casa. A equipe equatoriana teve 2 vezes atrás do marcador, ou seja, buscou aí o empate, ou seja, a equipe do Unión La Calera não conseguiu segurar a vitória, e a base do time deve ser mais ou menos essa aqui, um esquema 4-3-2-1, e a equipe deve entrar em campo com Martin Arias no gol, Ramírez na lateral direita, Oyanedel na esquerda, Christian Vilches e Garcia no miolo de zaga. Aí os 3 do meio campo, Reyes, Castellani e Wimberg. Um pouquinho mais à frente para municiar a dupla de ataque, Vargas, e na frente Ribeiro e Vilches. Andrés Vilches. Uma curiosidade do Unión La Calera é que no banco de reserva, e que tem entrado de vez em quando, é o conhecido Jorge Valdívia, que teve passagem aqui pelo futebol brasileiro, jogou muito tempo aí no Palmeiras. Ele está lá, de vez em quando, participa aí de algumas partidas do Unión La Calera. Vamos falar um pouquinho agora do que pode ser esse jogo, Pelo que a gente pode ver, até pelo retrospecto no campeonato chileno, 5 jogos, 4 gols a favor e 3 contra, ou seja, é uma equipe que tem dificuldade para marcar gols, apesar de ter sofrido poucos gols. Tudo bem, jogou com 2 equipes que estão lá na penúltima e na última colocação do campeonato chileno. Apesar de ser início da competição, ou seja, a gente ainda não pode tirar muito parâmetro, mas vê que é uma equipe que tem ainda dificuldade em achar o gol e sofre também poucos gols, apesar de ter sofrido 2 gols na estreia da Libertadores contra a LDU. Imagino que o Flamengo deva partir para cima, não deve ter problemas aí para conseguir os 3 pontos. Agora, de preferência, obviamente, tem que tomar cuidado com o sistema defensivo. O técnico Rogério Ceni falou sobre o sistema defensivo do Flamengo após a vitória contra o Volta Redonda,
ou seja, 2-1, e ele foi taxativo. Falta tempo de treinamento, ou seja, treinamento para evitar esse tipo de gol e gol bobo que o Flamengo vem tomando aí ao longo das últimas partidas, assim como foi o segundo gol que o time levou no jogo de ida lá, o primeiro jogo na estreia da Libertadores contra o Vélez Sarsfield. Ou seja, aquele segundo gol ali realmente mostra que há um gravíssimo problema no sistema defensivo do Flamengo, e o gol levado também contra o Volta Redonda mostra isso. Ou seja, Rogério Ceni já está ciente de que é preciso treinar mais aí essa questão da bola aérea na zaga do Flamengo. No mais, o time deve ir com força total, ou seja, Diego Alves, Isla, no miolo de zaga ali, fazendo miolo de zaga, Arão e o Gustavo Henrique, com o Felipe Luiz na esquerda, Arão ainda na zaga porque o Rodrigo Caio está machucado. No meio-campo deve ser a mesma formação, com Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente o Gabigol, né, o Gabi, e o Bruno Henrique fazendo ali a dupla de ataque. O Flamengo não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Ou seja, logo depois pega a LDU fora de casa, ainda não se sabe se esse jogo vai ser realizado em Quito. Existe aí uma discussão em função de protocolos sanitários. Pode ser que esse jogo mude de local, está dependendo aí das definições da Conmebol. E aí passa a se pensar da seguinte maneira: vencendo o União La Calera e conseguindo um bom resultado em Quito, o Flamengo já começa a encaminhar a classificação para a próxima fase. E como faz os 2 últimos jogos dessa primeira fase em casa, ou seja, o único jogo que vai restar fora é justamente contra o União La Calera. Apesar de ser um gramado sintético lá no estádio chileno, ou seja, o Flamengo pode muito bem fazer um bom resultado e voltar do Chile já com pelo menos aí 10 pontos. E aí pensar realmente na classificação antecipada, pensar em tentar, caso vença a LDU, que é um pouquinho mais adiante, e aí pensar em fazer a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Ou seja, o Flamengo, para esse jogo de terça-feira, não pode pensar em outro resultado senão a vitória. E aí, galera, e o que vocês acham disso? Pensam da mesma forma? Se não, ó, faz seu comentário aí. Se você está chegando agora no canal e ainda não conhece o nosso trabalho, dá essa moral pra gente, faz a sua inscrição aí, dá seu joinha, vê que tem muito vídeo bacana aí, tem muita coisa que a gente está falando aí de Libertadores também, já falamos de Copa do Nordeste, enfim, Campeonato Carioca, tem para todos os gostos, beleza? E além de um monte de entrevista aí com um monte de ex-jogadores bacanas, valeu? Galera, tô chegando ao final aqui desse vídeo, esperando vê-los em breve, e a gente ainda vai falar muito mais de Libertadores, beleza? Daqui por diante tem a participação dos outros clubes aí também, valeu? Um abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!